Bom dia, querido amigo, querido aluno que nos assiste aqui pela EBD da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Hoje são 21 de abril de 2024 e damos continuidade aqui à segunda lição da revista que trata sobre o Evangelho de João, cujo título é O Novo Nascimento. O verso áureo é o verso central de toda a Bíblia, que está em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. A revista desse trimestre trata do Evangelho de João, né? E como nós sabemos, o Evangelho de João é o Evangelho do amor, porque a ênfase deste evangelho, a ênfase dos escritos ali deste apóstolo, é justamente mostrar para nós o quanto Deus amou o mundo, o quanto Deus nos amou, né, para que pudéssemos assim ter uma nova oportunidade nesse relacionamento. A história da Bíblia trata de um Deus que sempre buscou a sua criação, que sempre buscou a humanidade, que sempre buscou a joia-prima da criação, vamos dizer assim, para que essa estivesse junto dele. E foi através desse seu gesto de amor, através do sacrifício de Jesus Cristo, né, o Cordeiro, né, que nós passamos a ter assim acesso ao que chamamos de salvação, acesso ao que chamamos de ter um novo relacionamento com esse Deus tão maravilhoso. Esta lição vem tratar justamente desse processo, o que é necessário para que eu possa, como uma pessoa não salva, uma pessoa descrente, uma pessoa entregue ao mundo do pecado, né? Como é que essa pessoa ela pode ter acesso, então, a esse Deus maravilhoso, acesso, então, a essa nova vida, acesso a esse relacionamento com Deus. Antes de entrarmos na questão do novo nascimento, que é o assunto desta lição, nós vamos primeiro entender um pouco de como João fez a narrativa da vida de Jesus enquanto aqui esteve conosco, né? Ele procurou dar ênfase ao fato de que Jesus era o Filho de Deus e também procurou dar ênfase à seguinte pergunta: quem é Jesus? Quem foi Jesus, né? E tendo sempre como resposta o eu sou, uma referência lá a Moisés enquanto estava no deserto, né? E vendo a sarça ardendo ali, perguntou o nome de Deus. E Deus falou, eu sou o que sou. Em resposta a toda essa questão de quem é Jesus, ele mesmo respondia, eu sou. Ele citou, eu sou o pão da vida, que nós vemos lá em João 6,35. Eu sou a luz do mundo, João 8:12. Eu sou a porta, João capítulo 10, versículos 9 e 10. Eu sou o bom pastor, capítulo 10, versículos 11 a 16. Eu sou a ressurreição da vida, capítulo 11, de 25 a 26. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, capítulo 14, 6. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai o lavrador, capítulo 15, versículos 1 e 2. É interessante notar que são 7 declarações aqui nos dadas pelo evangelista João, né, nos trazendo assim que naquele conceito, naquele contexto ali judaico, o número 7 significa perfeição, né, nos trazendo assim a ideia dessa perfeição que é Jesus Cristo, que foi perfeito, que é e que continuará sendo perfeito durante toda a história da vida. Uma outra questão interessante de notarmos é que o Evangelho de João, ele substitui o termo milagres por sinais. Enquanto os outros evangelhos eles usam o termo de milagres, dando ênfase assim às práticas que Jesus
fez enquanto esteve aqui, né, curando pessoas, né, fazendo maravilhas, João já troca essa ênfase nesses milagres, né, nessas práticas, para o termo de sinais, mostrando que todas essas coisas que foram feitas por Jesus aqui na Terra eram sinais, né, da sua divindade, que mostravam que Jesus era o Messias esperado, que Jesus era aquele que viria restituir esse relacionamento com Deus, que viria proporcionar ao ser humano esse novo acesso a Deus que havia sido rompido com Adão lá no jardim. Bom, esses são pontos que citamos aí de como o evangelista João ele faz essa narrativa de Jesus Cristo, de seu ministério enquanto esteve aqui na Terra. Mas falando do novo nascimento, conforme dissemos no começo desta lição, né, Jesus veio para que pudéssemos ter acesso, para restabelecer esse acesso que havia sido rompido, e o meio pelo qual nós podemos ter acesso a esse novo relacionamento com Deus que antes havia sido rompido, é o que ele chama de novo nascimento, é o que ele chama de uma nova atitude. A palavra grega que se usa para isso, para essa transformação, é metanoia, é quando você muda a sua atitude de vida, muda o seu modo como você vive, passando a ter uma vida de relacionamento e de fé em Jesus Cristo. Esse é o que chamamos de novo nascimento. E nós temos isso aqui no Evangelho de João, sendo narrado pelo diálogo que ele tem com Nicodemos, o mestre da lei, que vem de noite, vem no momento em que as pessoas, escondido, no momento em que as pessoas não o veriam, mas ele vem nesse momento justamente com essa dúvida: como é que eu posso me tornar um cidadão desse reino, né? Lembrando que Jesus ele veio sempre pregar o reino que estava sendo inaugurado por ele. E Jesus ali naquele diálogo mostra para Nicodemos que o que as pessoas necessitavam e necessitam ainda nos nossos dias de hoje não era um novo conhecimento, não era um novo conjunto de dogmas, de regras, de doutrinas, mas sim uma nova atitude em relação ao seu modo de vida. Ele demonstra assim que é como se você morresse para as suas práticas antigas e ressuscitasse para uma vida nova, para uma prática de viver nova, que é o que ele chama de novo nascimento. Uma vida em que, a partir da fé, e aliás, é a fé que nos garante essa salvação, a fé em Jesus Cristo, é o acreditar que Jesus Cristo pode nos possibilitar esse novo modo de pensar, essa nova atitude em nossas vidas, esse novo conjunto de atitudes, né, que nos capacitam a estar caminhando com Jesus Cristo a cada dia. Mas quem foi Nicodemos, né? A lição aqui nos diz que ele era uma autoridade entre o povo e um fariseu. Ele fazia parte do Sinédrio, que era um conselho governamental composto de fariseus e saduceus, e administrava grande parte das questões civis e religiosas do povo judeu. Naquele tempo haviam dois grupos de religiosos, os fariseus e os saduceus, né? Os fariseus tinham uma linha mais religiosa. Os fariseus ostentavam uma santidade exterior para serem vistos e aplaudidos, né? Já os saduceus eram mais voltados para questões políticas do seu povo. Esse era Nicodemos, né? Uma pessoa influente tanto na religião
quanto na política, e que tinha essa dúvida em sua vida: como eu posso me tornar um cidadão do reino? Como eu posso, na visão de Jesus Cristo, como é que eu posso me tornar um filho de Deus? Como é que eu posso ter acesso a Deus? E foi por isso que ele foi a Jesus Cristo para poder aprender. E chamou Jesus Cristo de mestre. Uma coisa interessante de notarmos, conforme eu falei aqui, existiam os fariseus, aquelas pessoas que ostentavam uma religiosidade, né? E isso vem muito de encontro aos nossos dias atuais. Temos muitas pessoas no meio evangélico que gostam de demonstrar também a sua religiosidade. Porém, são pessoas que, quando olhamos mais profundamente em suas vidas, quando procuramos os frutos do Espírito, vemos que essas pessoas estão longe de uma vida nova, estão longe do novo nascimento ali explanado por Jesus Cristo, né? São pessoas que continuam nas suas práticas erradas, suas práticas do mundo, de uma vida anterior a essa nova vida de crente. São pessoas que ainda não experimentaram da salvação, são pessoas que ainda não experimentaram do poder de Deus em suas vidas, não deixaram que o Espírito Santo agisse em suas vidas, e por isso mesmo só vivem essa vida exterior, só vivem essa vida de aparência, demonstrando algo que não são capazes de ser, de viverem, né, nos seus dia a dia normal. No domingo são uma coisa, são ótimas pessoas, são pessoas exemplares, mas fora do ambiente da igreja, fora do ambiente da religião, dizem completamente, tem uma vida que diz completamente algo completamente diferente daquilo que eles pregam. Assim eram os fariseus e assim são os fariseus dos dias de hoje. Conforme disse anteriormente, né, um outro aspecto importante de nós notarmos aqui é que Nicodemos, ele procurou Jesus à noite para conversar, para ter as respostas que ele tanto desejava, mas ele procurou num lugar à noite. E começamos a nos perguntar por que à noite? Porque ele quis se encontrar com Jesus no momento em que não teriam pessoas por perto. Ele era uma pessoa influente, como vimos aqui. Será que ele não estava querendo causar uma má impressão aos seus conterrâneos? Jesus, afinal de contas, era uma pessoa um tanto quanto cheio, envolto em controvérsias, uma pessoa meio que provocava escândalo à religião oficial, aos políticos de então, né? Então, por que Nicodemos foi procurar Jesus? Não sabemos essa resposta, irmãos, mas ele foi à noite procurar Jesus, sim, teve as respostas que ele queria. Alguns dizem que era normal entre os mestres, os rabinos, né, eles ficarem discutindo essas questões da lei, questões da religião, essas questões de Deus, até altas horas e de preferência na parte da noite, justamente para que não fossem interrompidos os seus debates e assim eles pudessem ter um tempo mais proveitoso nesse aprofundamento de questões que envolviam Deus, a religião, a lei e a política do seu estado. Continuando ainda nesse diálogo, nós vemos que quando Nicodemos chegou para Jesus, ele o chama de Rabi. Rabi significa mestre. Nicodemos ali, ele estava reconhecendo Jesus como um mestre, como um homem que conhecia muito bem as questões religiosas do seu povo, como um homem que conhecia muito bem as questões da lei, mas Nicodemos ali naquele momento não reconheceu Jesus como um Messias ou como um profeta. Ele somente o reconheceu como um mestre. E é sobre
esse contexto aí de Nicodemos afirmando que Jesus era um mestre, mas não o reconhecendo como o Messias ou como um profeta, né, que ele faz o questionamento a Jesus: como é que eu posso entrar nesse reino? Como é que eu posso fazer parte desse reino? E Jesus lhe responde: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E mais à frente, Jesus faz até um paralelo nessa conversa entre o nascer fisicamente, né, que é quando você nasce através do útero da sua mãe, né, e Nicodemos fala que ele é impossível voltar para o útero da mãe, mas Jesus fala que o nascer de novo não tem nada a ver com esse tipo de nascimento. É o nascer do Espírito, é quando o teu Espírito ele começa a realmente passar a viver, é quando ele realmente vem a esse mundo através dessa mudança de pensamento, dessa mudança de atitude. E é interessante aqui que o autor nos coloca que o ser humano ele tem a oportunidade de passar por 2 nascimentos em sua vida. É o nascimento natural, ao qual toda pessoa acaba experienciando, né? Passando por essa experiência. Esse é um nascimento involuntário, você não escolhe nascer, você simplesmente nasce. Mas existe o segundo nascimento, sobre o qual algumas pessoas tem a oportunidade de tomar a decisão e de participar dessa nova experiência, né? Que é o nascimento espiritual, que é o nascimento sobrenatural. Se um é natural, esse aqui é algo sobrenatural, que é quando a pessoa afirma que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando pela fé ela acredita que Jesus Cristo é o único capaz de lhe dar essa oportunidade, de lhe transformar essa sua vida, de lhe salvar da sua vida pecaminosa para uma vida de santidade, uma vida de novidade, vamos dizer assim. Então são esses os 2 nascimentos que é colocado aqui, que o autor nos coloca aqui, o nascimento natural e o nascimento sobrenatural. E é interessante que ele também nos coloca aqui que Jesus enfatizou 3 vezes a necessidade desse novo nascimento: o nascimento da água, o nascimento do Espírito Santo. E é interessante que é dentro desse diálogo, dentro dessa conversa, que Jesus vem e profere o versículo que nós conhecemos de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele amou tanto, tremendamente, ele amou muito esse mundo, né? O mundo enquanto pessoas, né? Que é desse mundo que nós estamos falando, né? Ele amou tanto as pessoas desse mundo, né? A sua criação, a sua joia-prima, que ele deu o seu filho, né? Que era tão precioso, que era tão caro para ele, né? Ele deu Jesus Cristo para morrer por nós, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, olha a palavra aqui, que nele crê, tenha vida eterna. E é esse o ponto central, a lógica central de toda a Bíblia, o amor de Deus, o grande buscador, né? Porque quando lemos a Bíblia nós vemos que Deus é aquele que está sempre em busca da sua criação, ele está sempre em busca daquele que ele amou tanto, que é o homem, o ser humano enquanto humanidade, né? Para que se possa ter de novo esse relacionamento, restabelecer esse relacionamento com ele. Jesus Cristo é a ponte. Se nós tínhamos aí um abismo entre Deus de um lado, o homem, o ser humano de outro lado, nós temos Jesus Cristo aqui como a ponte que nos dá acesso direto a esse Deus. Se no passado era necessário o sangue de animais, se era necessário que nessa intervenção entre o ser humano e Deus era necessário a presença de um sumo sacerdote, nós tivemos aqui com a presença de Jesus Cristo, aquele que derramou o seu próprio sangue
pagando todos os nossos pecados e se transformando no sumo sacerdote que nos dá esse acesso. Hoje eu tenho acesso direto ao Pai através de Jesus Cristo. Hoje eu posso derramar ao Pai, derramar em oração, colocar na presença do Pai as minhas questões, as minhas dúvidas, as minhas dificuldades, os meus pecados, os meus erros, né? Eu posso fazer isso diretamente ao Pai, pedindo perdão a Ele por esse tipo de vida que ainda está em mim, porque eu vivo uma situação de pecado ainda na minha vida, mas o que caracteriza a minha vida não é mais o pecado, e sim o amor que Deus tem por mim através de Jesus Cristo. Depois desse diálogo de Jesus e Nicodemos, onde Jesus explica ali o modo como podemos ter acesso a esse reino, como podemos ter acesso a essa nova vida, como podemos ter acesso a Deus novamente, Jesus sai dali e vai se encontrar com João o Batista. Não confunda, irmão, João Batista com batistas, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. A denominação, o movimento batista, ele ocorreu na Reforma, né? Alguns séculos atrás, mas João era conhecido como João o Batista, né, porque ele batizava, porque ele pregava o batismo, o arrependimento, e ele também se declarava como o precursor de Jesus. Jesus se encontra com João e ele ali é batizado, ali cumprindo assim, nos deixando o exemplo que devemos seguir, para que assim possamos publicamente dizer para as pessoas: olha, eu agora sou outra pessoa, eu agora tenho uma nova vida. Infelizmente, volto a falar, existem muitos que passam pelas águas batismais, né? Fazem essa profissão de fé, mas infelizmente não conseguem viver uma novidade de vida, não conseguem ter uma nova vida diante de Deus, né? E continuam assim com suas práticas erradas, continuam assim com seu modo de vida que mais escandaliza do que dá um bom testemunho nesse mundo, né? Infelizmente nós vivemos isso. Talvez não. É o que Cristo fala, que um dia será separado o joio do trigo, porque nós temos essas pessoas assim no nosso meio. Mas Jesus vem, ele nos demonstra ali, cumprindo essa parte, esse ato, vamos dizer assim, essa ordenança, né, de que temos sim que nos batizar, temos que passar pelas águas batismais, assim que nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Lembrando, o batismo não salva. O que salva é você aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a partir dali, permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida para que você seja transformado, né? Para que você seja modificado. É um fato interessante sobre isso que eu acabei de falar aí, que tem pessoas que passam pelas águas batismais, mas tem muitas pessoas, por incrível que pareça, que só tem a experiência da salvação muito tempo depois de serem batizadas. Talvez emocionalmente, racionalmente, tenham aceitado a Jesus Cristo em um determinado momento de sua vida, mas só a experiência da salvação, a experiência da transformação, a experiência do novo viver vem acontecer mais tarde. Lembrando sempre que essa transformação é um atributo, é um trabalho do Espírito Santo, é uma tarefa que lhe cabe, não nos cabe. Nós temos sim que permitir que ele haja em nossas vidas para que isto possa acontecer conosco. Queridos irmãos, então nessa lição nós podemos entender o significado do novo nascimento, né? Lembrando sempre da palavrinha grega metanoia, né? Que é a mudança de atitude, a mudança de hábitos, a mudança de vida, que é como se eu tivesse vindo por um caminho e de repente eu parasse e descobrisse que esse caminho está errado, eu dou meia volta e começo a seguir por outro
outro caminho. Foi o que nós aprendemos nessa aula. Aprendemos também, queridos irmãos, que a salvação é algo que vem de Jesus Cristo. Só Ele é capaz de nos prover a salvação. Não é a minha religiosidade, não são as minhas boas obras, não são os meus atos de caridade, não. Isso não me provê a salvação. Isso aí são consequências de uma vida transformada. São consequências desse novo caminho que eu começo a trilhar, que me impede a fazer essas coisas. A salvação vem pela fé, e é somente a fé em Jesus Cristo, e nada mais, somente por Ele. Aprendemos também assim, que a salvação é algo que é possível a qualquer pessoa, a qualquer um. Basta somente que essa pessoa aceite, que essa pessoa acredite, que essa pessoa tenha fé que Jesus Cristo é o Senhor e pode lhe salvar. E aprendemos também qual foi o papel de João Batista. O papel de João Batista foi ser o precursor, começar a abrir o caminho para que Jesus Cristo pudesse começar o seu ministério. Ele pregou o batismo do arrependimento, que era o batismo da água, dizendo para as pessoas que elas precisavam se arrepender, e precisamos sim nos arrepender dos nossos atos, dos nossos pecados, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. E para que assim nós possamos deixar que essa fé trabalhe em nós e nós possamos assim experimentar a salvação que nos foi dada e foi pago muito caro por Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz por nós. Essa é a lição de hoje, irmãos, o novo nascimento, a nova vida, que é tão necessário para que nós possamos fazer parte desse reino. Sem uma nova vida, sem um novo nascimento, um nascimento sobrenatural que, através do Espírito Santo em nossas vidas, nós não podemos fazer parte desse reino. Nós não podemos experimentar dessa salvação, desse relacionamento com Deus. Amém, irmãos.